Salve, salve, galerinha do Podpah. Mais um episódio, não é isso, Juliana Abraão? Graças a Deus. Graças a Deus, ela tá tão esperta, gente. Tá doido pra rir, né? Mas é. Não, é isso, né? A gente entra dentro do script, assim, ó, direitinho, correto? Mais um episódio, a gente quer agradecer a quem? Aos nossos patrocinadores. Afinal, sem eles, esses episódios não poderiam estar sendo realizados da forma como são. Que são? Clínica Bilife, né? Referência em fisioterapia, tricologia, nutrição, né? E massoterapia. E também a Quality Ambulância. Quality Ambulância, que é responsável aí por um serviço de transporte de qualidade, além da área protegida, que é uma PH privado para empresas. Acertou, gente. Acertou certinho, hein, diretor? Vamos firme. Qual é o nosso outro? GTS. O GTS, que é o... O nosso diretor que não escapa nada. A voz de Deus, que agora é os sinais de Deus. Isso. Que é o grupo GTS, né? Que é Grupo o grupo de treinamento em saúde, do Isso. qual nós fazemos parte, e é uma empresa que presta serviços de educação continuada e permanente para os profissionais de saúde, qualificando os profissionais para uma melhor assistência. Perfeito. Tá perfeito, igual a gente. Justamente. E quem é hoje Eita, peguei no verde pra dar sorte. Quem é a nossa convidada de hoje, Juliana Brandão? Então, a nossa convidada de hoje é mais uma convidada especial aqui no nosso podcast. Quase que a gente combina aqui as nossas roupas, porque a gente já combinou o nome, né? Então, a nossa convidada de hoje é uma colega da área da saúde, Juliana Almeida. Bem-vinda, Ju. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Julie. Muito obrigada. Se sinta à vontade. Você já viu que aqui, né, o negócio Já aqui é vi. meio solto. Se não for o nosso diretor para puxar o freio, a gente segue meio com o trem Ladeira abaixo. desgovernado. Ju. Sabendo pra onde quer ir, claro, né? Claro. Mesmo desgovernados, ainda com propósito. Sim, sempre. Graças Foco. a Deus. Sim. Mantendo foco, né? Ju, fala um pouquinho pro nosso público quem é a Juliana, né? E um pouquinho dessa trajetória de Juliana, que é o que a gente vai discutir hoje, né? Que é a coragem de se reinventar, a coragem de buscar outros caminhos dentro da profissão, né? E dentro de outra profissão também. Então, meu nome é Juliana, né? Há 17 anos eu me formei, há quase 17 anos eu me formei como enfermeira. Comecei a trabalhar desde então na área da saúde, né? Trabalhava num hospital aqui, onde a gente inclusive foi colega, né, Ju? E trabalhava numa cidade no interior, aqui da Bahia, onde eu era concursada. E eu sempre gostei muito da enfermagem, sempre me identifiquei muito com a minha profissão. Mas ao longo dos anos, ao longo das práticas, eu fui entrando meio que numa questão se era aquilo mesmo que eu gostaria de fazer e de seguir, me questionando sobre algumas práticas, sobre algumas vivências do dia a dia. E resolvi que não queria mais seguir na área, né? A decisão não foi fácil. Inicialmente a gente entra meio que numa crise, né? E parece que os parafusos saíram todos do lugar e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu realmente estou bem aqui onde eu estou? Então você começa a se questionar algumas coisas e aí você precisa ser muito sincera com você mesmo para ir chegando nas respostas, né? Você precisa das respostas. As respostas não são para ninguém, são só para você. Os questionamentos partem de você e as respostas são para você. Ju, e aí você fala que você já era concursada, Isso. você tinha um outro emprego, então Isso. assim, aparentemente tinha uma vida estruturada já profissionalmente, né? Tinha uma estabilidade, né? Tinha uma vida estruturada. Mas, ao mesmo tempo, em silêncio, eu me questionava algumas coisas. Até que, no momento que eu resolvi conversar com a coordenação, foi um ato de... Eu acho que tudo é baseado na coragem. Tudo, eu acho que é baseado nisso, né? Foi um ato de coragem. E aí ela me questionou o porquê. Por que você quer sair? Por que você quer... Você nunca reclamou. Você nunca veio aqui na coordenação, foi o que eu vi da nossa coordenadora na época. Você nunca veio na coordenação reclamar de absolutamente nada. E eu parei e pensei, por que eu não vim reclamar? Na verdade, eu já ouvia reclamações no corredor. E eu acho que é muito ruim a gente trabalhar com colegas que estão insatisfeitos e que ficam reclamando. Eu acho que deixa um ambiente pesado, carrega todo mundo numa energia ruim.
E aí fica todo mundo meio que insatisfeito, fica todo mundo meio que se questionando, porque é uma coisa que vai contaminando outras pessoas. E eu não queria fazer parte daquilo, eu não queria fazer parte daquela prática. Então eu falei, antes que eu reclame, eu prefiro sair. É engraçado que a gente fala muito assim dessa. Eu sempre bato muito na tecla da questão de você estar insatisfeito e que é extremamente comum você. Porque as perspectivas mudam, né? Então, às vezes, a gente entra querendo muito Sim. e gostando daquilo que a gente está fazendo, e no decorrer acontece realmente de uma insatisfação, da gente já não estar bem, daquele ambiente já não servir pra gente, da gente já não servir para aquele ambiente. Mas é muito do que o que a gente faz com isso, né? Sim. Dessa. Até que ponto eu estou insatisfeita e vou me manter insatisfeita, ou eu vou ter essa coragem de mudar, né? Ou eu vou virar essa chave realmente. E eu já trouxe aqui outros episódios, essa necessidade de sair da sua zona de conforto, né? Em que sentido? Estou insatisfeita, não posso sair daqui agora, mas eu vou trabalhar para melhorar isso, eu vou trabalhar para conquistar o que eu quero, vou trabalhar para sair desse lugar, desse espaço que não me cabe, desse espaço que eu já não caibo também, né? Então, é muito dessa questão da satisfação, que muitas vezes não é só financeira, né? Não é só de estabilidade, é o que você traz, a questão da satisfação pessoal, Da prática do dia a dia, né? Do que você faz no dia a dia. E hoje, vendo a enfermagem por tantas perspectivas, eu percebo que eu não tinha essa visão ampliada da profissão naquela época lá atrás. Eu não percebia, a gente não tinha esses nichos todos que existem hoje em dia, não existia todas essas perspectivas, essas portas todas abertas, como existe hoje em dia. Então, quando eu me deparei naquela situação, eu me via necessariamente sendo obrigada a mudar de profissão. E entra numa outra questão, Julie, que é o molde que a gente foi educado, né? E me faz muito lembrar que o molde que a gente foi educado foi a profissão que eu escolhi aos 18 e 19 anos, eu deveria morrer naquela profissão. E não cabe mais esse tipo de pensamento, né? Eu acho que a gente tem que entender que o ser humano, ele vive transições o tempo todo, e talvez a profissão que eu tenha escolhido aos 18, 19 anos, quando eu chegar aos 35, eu não queira mais. Porque eu já vivi, já tive experiência, e talvez eu queira mudar. E tá tudo bem. É porque eu acho que a gente acaba colocando como se a mudança fosse algo ruim, como se a gente tivesse abandonado algo que a gente escolheu lá atrás. Né? E é muito sobre essa ótica de que o molde que os nossos pais, né, e a gente vai dizer os nossos pais, foram educados, que a profissão da vida seria do início ao fim, ela não cabe mais para essa geração. Então, acho que também tem muito disso, né? Eu, na verdade, já vivenciei essa geração, né? Que quando eu fui escolher a minha primeira profissão, e eu já fiquei um pouco assim na dúvida, minha mãe falou, dê um tempo, não faça vestibular agora se você quiser. Mas eu me cobrava fazer, eu me cobrava escolher, eu queria escolher, eu queria entrar e eu queria escolher. Eu acho que a questão é que também muitas pessoas veem que se você tem uma certa estabilidade, você tem que manter aquela estabilidade. Eu acho que existem muitas pessoas que criticam algumas decisões por talvez não ter coragem de dar um passo no escuro, de dar um passo para trás, como algumas pessoas chamam, né? Eu não sei para que lado é o passo. Eu sei que existe um passo. Se é para trás, se é para o lado, se é para frente, se é no escuro, mas é um passo. Eu acho que primeiro você tem que se conhecer e ser bem sincero com você, né? No meu caso, eu tive o apoio também. Quando eu decidi mudar de profissão, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha família. Então, eu acho que isso também é decisivo para que você consiga, porque é uma barreira a menos. Eu acho que quem precisa transpor essa barreira dentro de casa, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Quando você já recebe o apoio, você já pensa de uma forma mais aliviada, né? Onde eu tô, para onde eu quero ir. O que as pessoas esperam da gente, se a gente não sabe lidar com essas expectativas dos outros, acaba interferindo muito, né? Porque você tá falando assim, as pessoas vão criticar. Sim. Como é que você vai abandonar um concurso? Sim. Né? Você jovem, já está empregada, quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Era exatamente isso que eu ouvia. E aí você se deparar ainda dentro da sua casa com essa barreira, com certeza
é mais difícil, né? E transpor isso é muito É difícil. desafiador, é o que você falou, é coragem. É ter coragem. coragem para transpor todas essas barreiras que acabam. E apoio, né? Porque eu acho que é Eu acho que o imprescindível apoio é o que da dá fam- o impulso. É. O apoio é o que dá a coragem. E minha família me lançou, vá. E aí eu meti o pé. Então eu acho que se eles tivessem me segurado um pouco, né? Quem me segurou um pouco foi meu pai. Meu pai ficou um pouco Temeroso. temeroso, porque eu era muito companheira dele. E ele morava em Ilhéus, né? Eu passava todos os meus finais de semana em Ilhéus, saía sempre, ia muito para lá. Então, ele estava muito acostumado com a minha presença e a minha companhia perto. Não era da mudança da profissão, Não era da mudança de mudança. espaço Era físico. isso. E aí eu conversei com uma amiga que era psicóloga, que é psicóloga na verdade, e ela me falou o seguinte, porque eu levei esses questionamentos para ela, né? O que eu vou fazer com meu pai, com minha mãe? Eu tenho essa tarefa aqui dentro do meu espaço, da minha família, né? Eu faço isso, eu tô ali, eu tô presente aqui. Ela falou, imagine a sua vida daqui a 10 anos, sem ninguém. Sem pai, nem mãe, ninguém. Como você se imagina? Onde você quer estar? Como você quer estar? Como você se enxerga? Então, talvez se a gente se desligar um pouco de todas essas coisas que nos prendem, a gente consegue enxergar olhar para dentro e enxergar a si mesmo. E aí você vai ser sincero com você e você vai ver onde você quer chegar, onde você quer. E aí eu falava, eu digo que a coragem não é ausência de medo, né? Eu acho que isso é fundamental a gente entender isso. E a gente tem que ir com medo. E eu tinha muitos medos. E os medos, às vezes, paralisam. E a gente tem que colocar numa balança, né? Até que ponto o meu agir vai ser maior do que meu medo. Porque eles vão estar ali o tempo todo. Você vai dar um passo, vai estar com medo. Vai dar outro passo e está com medo também. Então, esse medo vai te paralisar? Ou a sua coragem e a sua força para ir adiante vai ser maior? A sua vontade, A né? sua de vontade. chegar. Exatamente. Eu pensava, e se acontecer uma doença? Eu não vou estar aqui. E se acontecer um acidente? Eu não vou estar aqui. Então, a cabeça da gente vai levando a gente a um superlativo de problemas que você... Que podem existir com você aqui. Exatamente o fato de você isso. acordar, abrir o olho todos os dias, você está Exatamente. sujeito a tudo isso. E por que vai Exatamente. acontecer só se você estiver distante? Exatamente. Porque tem que acontecer tudo quando você Então, se dispõe a mudar, né? Exatamente. Então, no momento que eu cheguei à conclusão de que tudo que tivesse que acontecer na minha ausência iria acontecer, eu estando aqui ou eu não estando aqui, eu agarrei na mão de Deus e falei, vamos. Júlia sai dessa realidade do interior de Itabuna, Ilhéus, e vai fazer medicina, e aí conta um pouquinho dessa trajetória, né? De sair do interior e como foi a graduação, né? Onde foi a graduação. É porque a escolha, né? E eu ia falar isso, eu falei, então, porque a gente conversou que Ju mudou e não falou por quê, né? E eu ia Isso. falar, e ela agora é médica, né? E como foi esse Isso. processo, a escolha, né, do local que você ia fazer, estudar e tudo mais. Então, quando eu pedi para sair do hospital, né? Quando a gente conversou e chegou num acordo e eu me desliguei do hospital, eu comecei a fazer cursinho para pré-vestibular. Mas não sentia que eu estava fluindo no ambiente do cursinho, né? Eu falei, meu Deus, eu já não estou nessa realidade, eu já não tenho mais essa idade, eu já não tenho mais... Eu não quero estar aqui. E aí surgiu a oportunidade de fazer medicina fora do país. E aí o desafio foi ainda maior, porque não foi só uma mudança de profissão, não foi só uma mudança de padrão social também, porque eu deixei de ser uma profissional, que eu tinha minha renda, que eu tinha minha autonomia, para ser uma estudante, né? E aí ainda fui morar fora do país, eu fui para Cochabamba, para Bolívia. Já tinham alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que já tinham passado por lá pela faculdade, né? Então, isso tudo foi me dando segurança para ir também para aquele ambiente. Porque já conhecia algumas pessoas, já vi que as pessoas já tinham conseguido, né, passar por alguns desafios. E aí já procurei saber como que era tudo, como era o clima, como era a cultura, como era a faculdade. E eu acho que a coragem de você mudar tem que vir pautada também... tem que vir junto de mãos dadas com o planejamento. Você tem que estar planejando como você vai mudar, porque senão você é um irresponsável, né? Se você não planeja de que forma que você vai fazer essa mudança, você acaba sendo
um irresponsável, um inconsequente, e não um corajoso, sem um planejamento, né? Eu acho que você tem que pensar nisso. Eu vou ter condições de arcar financeiramente, minha família tem condições, eu tenho condições, porque não basta só querer ir. E aí o depois? E como é que vai ser? Né? Até Todos para os não terem meses, outras frustrações para depois, não terem de outras não frustrações. conseguir concluir. Exatamente. Né? Até por conta do que pode vir a acontecer mesmo, Isso. que foge ao planejamento, porque a gente já sabe que o planejamento ele funciona para nortear, mas que podem acontecer algumas situações no meio e você ter que lidar com isso. Imagine você sem E a sem previsibilidade planejar. e o planejamento ajudam o cérebro a te dar uma segurança e falar, você está segura. Por mais que você se sinta completamente insegura de estar indo para um outro país, né? E aí é isso. Então, é muito desafiador e é completamente enriquecedor morar fora do país. Inicialmente a gente vai sem saber totalmente, né, de nada, mas assim, como ser humano, é uma experiência sensacional. Porque você vai conhecer uma cultura completamente diferente da sua, você vai andar em ruas que você nunca andou, você vai ver pessoas que escutam músicas diferentes, se vestem diferente, comem diferente, têm hábitos completamente diferentes. E você está inserido ali naquilo. Fazer você respeitar toda uma comunidade da forma como elas seguem as leis, como elas seguem as regras, você modificar o seu documento, você está inserido ali naquilo tudo. Tudo isso é enriquecedor, é humanamente enriquecedor, né? A gente se engrandece enquanto ser humano. É uma experiência sensacional, mas é bastante desafiadora. Eu fico imaginando Dani, ó. Eu tô aqui, eu não vou chamar de Dani. Eu tava assim, eu não vou chamar de Dani, não vou chamar de Dani. Júlia. Mas não foi nem porque eu errei, foi porque o nome veio Dani na boca, mas eu tava com Júlia. Eu falei, não vou errar com tanto Júlia na cabeça. E tanta Júlia aqui na... É isso, né? é isso. É a cabeça boa, o TDAH, ele grita. Mas, Júlia, eu fico imaginando essa questão de você falando como é difícil. A gente sai de um estado para outro, a gente já percebe essa mudança. Eu fico imaginando ir para outro país, de fato, você perceber essa... Porque a questão cultural, ela interfere diretamente na academia. Porque tem questões culturais mesmo que a gente tem na UESC, que a gente não tem, por exemplo, numa faculdade fora do estado. Aí eu fico imaginando fora do país, de como que deve ser realmente desafiador para você perceber as nuances assistenciais que você tem da cultura e também o sistema de saúde que você vai... O sistema de... Tudo, gente. Praticar, tudo. Né? É completamente, assim, diferente a vida, né? A rotina, o cotidiano. E eu lembro que quando eu cheguei, eles conversam de uma forma muito fluente e rápida e eu ficava grudada na cadeira porque eu queria acompanhar e não perder nenhum segundo do que estava sendo dito. E não é a minha língua, né? Não é a minha... As aulas, então, são todas em espanhol? São em espanhol as aulas. Eu imaginei que pelo fato de tivesse... Porque hoje já tem muito brasileiro, não é isso? Tem muito brasileiro. Eu diria que 90% da minha sala era de brasileiros. E é uma coisa que traz a familiaridade para o ambiente. A gente se sente familiar. Inclusive, eu tinha muitos colegas baianos, né? Muitos colegas... que gostavam das mesmas músicas que eu, que gostavam da mesma cultura, que sentia falta do acarajé. A gente passa pela nossa cidade, a gente passa pelas nossas praias, a gente passa pelo nosso mundo e a gente às vezes não se dá conta do quanto ele é especial, do quanto ele é bonito, do quanto ele é lindo, do quanto a nossa cultura é maravilhosa, do quanto a nossa comida é gostosa, saborosa. E aí às vezes a gente precisa sair um pouco assim. Eu lembro que eu sofria demais no telefone. E na época que eu fui, não tinha WhatsApp, gente. Não tinha... É mesmo que você é dessa época? Eu sou dessa época. Porque eu sou da época do WhatsApp já. Eu sou da época que não tinha WhatsApp. É isso. Será que eu tô pegando sua mania? Você tem 26? Quem tem 26 sou eu. Você fez 18, não foi informada? Quando o Ju começou a trabalhar, eu já trabalhava, então... É verdade. De informada, ela tem de mais passagem. 18. Não posso nem falar nada. É isso. O tempo tá passando nesse ano. Ô, Ju, assim, qual foi o seu maior desafio dentro da faculdade mesmo, assim? Além dessa questão da linguagem, teve alguma... E assim, mesmo sendo a graduação em medicina, o que é que você consegue perceber um pouco de diferente da nossa graduação, do perfil da graduação da gente aqui? Sim. Em dificuldade de adaptação, inicialmente é como eu falei, né? Não tinha WhatsApp, eu precisava ir para cabines telefônicas, eu tinha que sair de casa.
e pegava dinheiro e ia para a cabine. Eu lembro que eu falava assim, que eu estava pagando para chorar, porque eu pegava o dinheiro, ia para a cabine telefônica para dizer, mãe, tô com saudade. E aí você não vê a pessoa, você não está conversando toda hora que você quer. Isso é um grande desafio, né? Eu lembro também que quando eu morava aqui, o que eu mais gostava era dos finais de semana, né? Eu amava os finais de semana e eu estava sempre muito envolvida em questões de amizade, a gente sempre saindo, sempre curtindo, sempre aproveitando. Mas lá eu não gostava dos finais de semana, porque a gente ficava na solidão, eu não tinha as relações sociais que eu tinha aqui. Então, durante a semana, a gente estudava a semana inteira, estava totalmente envolvida na faculdade. E finais de semana, não, era dentro de casa, estudando, mas com muita solidão, né? E em relação ao profissional, eu percebia algumas coisas muito, muito, muito mais aprofundadas, assim, por exemplo, na anatomia, na fisiologia, e a diferença realmente da prática, né? Assim, da prescrição da enfermagem ser uma e a prescrição médica ser outra, e ambas estarem coesas. E assim, eu não entendia antes por que diziam que era uma profissão que complementava a outra. Não existe complementação. São duas profissões que elas podem se complementar no sentido de se ajudarem, né? Mas não assim, mas não de depender exatamente uma da outra. E a enfermagem me deu uma base assim sensacional, sabe? Para eu entrar no curso com outro olhar, para eu enxergar algumas coisas de uma forma muito mais humana, sabe? Eu acho que toda a base, assim, profissional, de entender algumas coisas que às vezes eu também não compreendia, algumas práticas que eu acompanhava. Às vezes você está acompanhando um procedimento e eu ficava com algumas dúvidas, e eu acho que tudo foi se complementando. Então, eu não digo que eu tenho uma profissão, eu digo que eu tenho duas profissões que se somam no dia a dia e que eu posso utilizar dos meus conhecimentos em ambas as profissões, cuidar de ambas, né? E colocar em prática no dia a dia. Tem alguns profissionais que fazem que mudam, né, da profissão, mas que não chegam a atuar na enfermagem. Você atuou na enfermagem. Atuei. Então eu falo que passei 10 anos da minha vida. Realmente, quem atuou na enfermagem e depois fez a medicina, eu acho que não tem como a enfermagem ter passado despercebido. Não passa. Principalmente por esse processo mais enraizado do cuidar mesmo, desse olhar mais humano. Eu acho que você definiu bem antes, assim, né? Que a enfermagem tem de olhar mais para um familiar, né? É por todas as características do serviço da enfermagem mesmo. E a gestão, amiga. Eu acho que... E a gestão. A compreensão da gestão. E você quer que eu E assim, eu acho também que um ponto muito forte é você respeitar o seu colega. É você olhar para o colega da equipe e saber que ele tem conhecimento, que ele sabe as técnicas, que ele tem conhecimento teórico, que ele pode sentar com você e discutir uma tomada de decisão sem que um vá sobressair. Sim. Sabe? Uma decisão, sem que o seu conhecimento sobressaia sobre o dele. Eu acho que isso... Se você me perguntar assim, como enfermeira, como médica, né? O que a enfermagem te deu de maior presente para que você hoje seja uma profissional? O que a enfermagem contribuiu para você? E eu acho que são esses dois pontos, sabe? Da humanidade, de dar humanidade a cada coisa que eu realizo no dia a dia, e do respeito à equipe, do respeito aos meus colegas, por saber que eu estava ali naquele lugar e eu era detentora de conhecimento, eu tinha feito pós-graduação, eu estudava, eu era interessada, entendeu? Então, às vezes, eu percebia que muitas vezes eu tinha que sugerir uma conduta com muito tato. Eu tinha que ter muito tato para sugerir uma conduta, porque eu não sabia como ia essa sugestão ia ser recebida da outra forma. E isso eu achava que era... Eu não queria que fosse daquele jeito. Então o olhar é diferente. E em termos de metodologia, Ju, assim, difere muito daqui... Vou tomar como base a UESC. Sim. E tomando como base o nosso tempo, né? Sim. Então a gente, com certeza, já mudaram algumas coisas. Mas tomando como base o nosso tempo, as metodologias das aulas, você sentia que tinha muita diferença? A UESC já trabalhava com... Metodologia das chivas? Principalmente no curso de medicina, né?
Mas, assim, mudou muito essa perspectiva das metodologias nas aulas? Não, Assim, você não, sentia? porque o meu currículo foi tradicional. Foi um currículo tradicional. Era um currículo que tinha aulas teóricas, né? Não era esse como acho que era PIESC, né? Sim. Que é o baseado em problemas também, Sim, né? O PBL, sim. na verdade, Isso, que é PBL. baseado em problemas. Não, o meu currículo era tradicional, mas um grande diferencial da minha universidade é que desde o princípio a gente tinha prática para praticamente todas as disciplinas. Então, eu acho que isso foi enriquecedor na formação, né? Realmente a prática para todas as disciplinas. Se era pneumologia, tinha pneumologia prática no centro de referência de pneumologia. Se era neurologia, tinha neurologia teórica e neurologia prática dentro de um centro de referência em neurologia. Então, isso tudo foi contribuindo de uma forma, né? E a saúde lá, Ju, como é? Então, gente, como é maravilhoso o nosso SUS. No dia que vocês forem morar num país que não exista o SUS, a gente vai perceber. Porque talvez todo mundo que está aqui, a gente só escuta falar, né? O SUS é isso, o SUS é difícil, o SUS não presta, o SUS, o SUS, o SUS. Morar em um país que não tem SUS é muito ruim. Deve ser desesperador. É desesperador. A sensação... E ainda quando tudo é em dólar, praticamente, né? Eles trabalham muito com dólar por lá. Então, eu tinha certeza que eu não podia adoecer, eu tinha que saber onde eu ia comer, eu tinha que saber onde eu ia andar, como eu ia andar, porque eu tinha medo de adoecer. E eu tinha sempre uma caixinha de reserva para o caso de uma doença. E a gente não fica, não anda leve como a gente anda aqui, sabe? Com essa leveza de que se a gente cair ali embaixo, o SAMU vai te acolher. Você vai gratuitamente para um hospital, você vai ter assistência hospitalar gratuita e você vai ter o segmento que você precisar ter gratuito, né? Lá não tem SUS. E a assistência é praticamente privada. Agora, atualmente, eles estão caminhando para implantar um sistema parecido com o SUS, né? E o SUS é um espelho para todo mundo, né? Para todo mundo que quer seguir como guia, né? A maioria dos países, na verdade. Tem muitas fragilidades, a gente sabe, né? Mas eu acho que as fragilidades não estão no Sistema Único de Saúde. As fragilidades estão na gestão do Sistema Único de Saúde. Não é no planejamento do sistema. É na gestão do sistema, né? Ô, Ju, e aí você formou, e aí ia voltar. E esse processo de retorno? Pois é, o processo de retorno se finalizou em 2019. A documentação estava para sair em 2020 e lá para a gente graduar a gente precisa fazer, né, uma prova prática que é chamada exame de grado, que é uma prova oral, que todo mundo para receber o diploma precisa fazer essa prova. Daí eu fui para lá no começo de 2020, eu estava grávida, né, e aí aconteceu a pandemia. O mundo fechou, eu tive que voltar repatriada de ônibus até Campo Grande, grávida, e esperei realmente abrirem as fronteiras novamente para voltar, para concluir, para fazer essa prova, né? E eu retornei em dezembro desse ano, minha filha com 4 meses. Foi outra coisa que me exigiu muita coragem, né, de ir com ela para lá. Eu não quis deixá-la porque eu não queria interromper a amamentação e não queria ficar longe dela também, né? Então, coloquei minha filha no canguru em plena pandemia, com máscara, e falei, vamos. E nós fomos, eu fiz a prova em 2021, meu diploma saiu, né, em janeiro de 2021, e aí em 2021 eu prestei o Revalida, que é o exame para revalidar o diploma para eu poder exercer a graduação, a medicina aqui, né, no Brasil. E aí, graças a Deus, eu fui aprovada no Revalida de primeira, mas não foi fácil, porque além da dificuldade da prova, que já é uma prova que é bastante exigente, né, que tem várias etapas, tem etapa teórica, tem etapa prática, tem análise de documento. Eu estava com uma bebê que acordava a cada 3 horas para amamentar, né? A minha separação foi 2-3 meses antes da prova também. Então, como se já não bastasse uma prova bastante difícil, eu ainda vim com um plus de um neném amamentando a cada 2-3 horas e uma separação, mas a gente se agarra na força, na coragem, na determinação e segue em frente. Sempre se falou muito sobre a questão dessas provas do Revalida, né? Sim. Que foram sempre muito complexas. Sim. Que se comparava muito à prova da OAB. Especialista. Né? De que, assim, parece que é mais para reprovar do que para realmente
validar, né? Porque na Isso. verdade é validar, não é? Sim. O intuito, teoricamente, não é mesmo para você sair reprovando, né? Profissionais que já tiveram essa qualificação, tudo. Existem escolas que preparam, né, isso para o Revalida. Tem algum custo? Existem Fala assim cursos. não de custos de valores, Sim. mas assim, todo esse trâmite tem também, exige também um planejamento financeiro maior. Muito grande, na verdade, né? Desde o internato, o valor da faculdade praticamente duplica. E aí, quando a gente volta, a gente precisa legalizar todos os documentos. Todos os documentos têm que ser legalizados nos órgãos oficiais do país que tenham validade aqui no Brasil. Tudo isso tem um custo muito alto. E aí, aqui no Brasil, a gente precisa fazer os cursos, né? Na verdade, meu internato foi aqui no Brasil. Foi um ponto muito positivo para a minha formação, que eu consegui fazer o internato no Brasil. Então, eu já vivenciava a medicina do Brasil como médica, né? Eu já tinha vivenciado como enfermeira, mas vivenciava como médica durante o período do internato. E aí a gente já buscou cursos, né? E fazer os cursos também foram fundamentais. Os cursos são muito caros, né? Esses cursos. E ela não se concentra só na prova teórica, como eu falei, tem a prova prática também. E aí eu fui para São Paulo, fui fazer cursos práticos também em São Paulo, né? Que são cursos, na verdade, preparatórios até para os cursos de residência do Brasil. Eles Sim. fazem também esses cursos para o Revalida prático. Então, são cursos... tudo é muito caro, na curso verdade, pra médico, né? já. Tudo Só é que muito... o médico que ainda não Tudo tá... é um médico que ainda não recebe. Que não recebe como médico, que ainda não né, Ju? recebe. Eu brinco que Exatamente. esses cursos pré-revalida, né, para residência, as coisas, é igual um programa de formatura para o formando da medicina, né? Já é caro, Já mas já te pensando dá. que você vai ter dinheiro para pagar. Então você já vai se debitando para quando você tiver É o dinheiro, verdade. você poder fazer, É verdade. fazer o pagamento desses custos, desse investimento. É Né? por isso que o apoio da família é de total importância, relevância com tudo isso, né? Que se você não tem realmente com quem contar, você não consegue fazer. Se fala muito, Ju, assim, da diferença que é gritante dos custos de uma faculdade de medicina particular aqui no Brasil Sim. e de uma faculdade de medicina fora. É realmente assim. É realmente muito gritante. diferente. É realmente gritante. Praticamente um terço do que se paga, né? Ou um pouco E mesmo menos com até. mesmo com esses custos pós-faculdade, né, que são para você Sim. revalidar o seu diploma, ainda assim vale a pena. Eu acredito que vale. Digo financeiramente. Financeiramente, sim, eu acredito que vale. Eu acredito que vale e eu também não teria como dizer que não vale porque deu certo, né? Então, se todo o investimento tudo que eu coloquei nesse investimento, nesse processo, né? Cada tchau que eu dei no aeroporto, cada lágrima que eu derramei no avião, cada expectativa da volta, né? É tudo muito incerto, então você tem que colocar sua energia, você tem que colocar suas expectativas, você tem que colocar o físico, você tem que colocar o financeiro, você tem que colocar tudo à prova e o mental e seguir. Então não tem como dizer que não valeu a pena, porque deu certo, né? E eu acho que o grande lance da vida é esse, é você saber onde você quer chegar na sua vida. E você precisa saber quais são os passos que você vai seguir. Não é fácil para ninguém, mas você vai pegar as pedras no caminho e vai fazer o quê? O que você vai construir? O que você vai fazer com essa... Até quando você não escolhe mudar, você também vai arcar com as consequências dessa escolha de não mudar, né? Exatamente. Então, escolher o seu difícil. Tudo né, é coragem. Tudo você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para continuar, porque imagina o quanto doloroso é você estar num lugar onde você não quer estar. Quanto é doloroso você estar trabalhando com uma coisa que você não quer mais trabalhar. Imagina como isso consome o ser humano. Então, gasto de energia. Qual é o difícil que você quer? Você quer o difícil de jogar, né? De arriscar, ou você quer o difícil de continuar? Eu acho que isso é muito do ser humano, né? Do que você espera, do que você... Tem gente que fica feliz com a estabilidade, tem gente que precisa da estabilidade, tem gente que fica feliz no risco e aí vai do que tem cada gente que está buscando a felicidade. Exatamente. Que é imprescindível, né? Você buscar realmente o que te faz bem. Eu acho que os retornos financeiros, eles vão chegando
como consequência do seu trabalho. Ele vai chegar... Eu falo muito, a gente estava falando sobre isso antes, né? Da colheita, dos resultados, vai muito do que a gente espera. E por mais que algumas pessoas falem assim, mas você não quer retorno financeiro, não, a gente quer retorno financeiro. Retorno, claro. Mas não é só retorno financeiro. É isso mesmo. Quantas pessoas você vê que tá cheia de dinheiro, né? Tá jogando dinheiro aí ao vento e não são felizes, né? Porque não é só o dinheiro. Sucesso sem felicidade é fracasso. Então não é só Não isso. é só você ter o sucesso se você não é feliz, né? Vai, Júlia. Eu já ia perguntar outra coisa, Fale. A gente está falando de uma faculdade no exterior e que ainda existe, mesmo com a prova do Revalida, e se você sentiu preconceito pelo fato de ter formado fora, né? Ao ser Como inserido. foi essa volta, né? Como foi essa volta, né? Se você sentiu preconceito ou não e como foi a sua inserção no mercado de trabalho aqui. A gente vem com outra perspectiva, né, para a medicina, de realmente plantões mais fáceis de 10, 15 anos para trás para hoje, né? Hoje, a gente fala de grupinhos que estão sendo formados e está fechando o campo de trabalho também para a medicina, né? Se você teve essa dificuldade ou não aqui quando você voltou também. Não tive dificuldade para começar a trabalhar. Graças a Deus, assim, eu consegui de uma forma muito tranquila, né? Tanto no hospital quanto no PSF. Eu sinto que às vezes existe um certo preconceito, um preconceito velado, um preconceito sutil, um preconceito que não é escancarado, pelo menos aos meus olhos. Mas eu levo isso muito de boa, porque eu acho que você se estabelece com a sua prática, que você não precisa provar nada para ninguém, que você precisa resolver o problema do seu paciente. Você precisa mostrar para que você está ali, entendeu? Você precisa dizer quem é você. Por que você está ali? O que é que você tem? O que você pode acrescentar? Nada melhor do que a prática, né? Eu acho que é isso. Claro que todo mundo tem suas limitações, né? Eu tenho, como as pessoas formadas aqui também têm, mas eu tô ali. Eu peguei um paciente que foi interceptação, que Juliana tava. Sim. E aí, quando a gente foi fazer interceptação, ela tava tripulando a ambulância do município. Aí quando a gente pegou, o médico falou assim, isso daí não tem nada que fazer não, tá tudo tranquilo. A médica fez tudo certinho. Eu falei, ela era enfermeira. Então, ela estudou 2 vezes. Ela é enfermeira também, entendeu? Então ela é médica e ela é enfermeira. É por isso o cuidado dela é dobrado. Eu falei assim, era minha colega. Eu falei, conheço. E aí você falando disso é muito engraçado, porque é isso mesmo, às vezes a gente... Mas eu acho que já se quebrou muito isso, né? A gente tinha muito isso da faculdade pública e a faculdade privada, né? Sim, eu lembro. Tinha muito preconceito. Você formou na UESC, você formou na UFTC, você formou aonde? Né? Os próprios alunos isso. da faculdade privada nutriam essa sensação de que eles não eram tão bons, porque não eram formados na UESC. Eu lembro muito de Jefferson, porque eu dava aula na faculdade privada e os alunos falavam muito da UESC, né? E como egressa da UESC, eu falava, gente, vocês são ótimos. Sim. Né? São objetivos diferentes da faculdade. A faculdade pública ela está muito mais para trabalhar projetos de extensão, para formar mais pesquisadores também. A faculdade privada ela está mais para inserir você em mercado de trabalho. Então, elas vêm com algumas características um pouco diferentes. Falei, mas vocês têm excelentes professores. Sim. Inclusive, eu estava lá, né? Justamente. Tem bons professores. Então, não é isso. Quem faz a faculdade é o aluno. Os campos de prática eram os mesmos, né? E quem faz a faculdade é o aluno que está falando. Não importa se você formou fora ou se você forma aqui. A gente tem N profissionais, e aí não falando só da medicina, a gente sabe disso, de tantas outras profissões e que não são bons profissionais. Né? Não é a formação em si. Às vezes está numa faculdade maravilhosa, com metodologias maravilhosas, professores maravilhosos, mas é a pessoa, ela não consegue desenvolver, ela não tem interesse em desenvolver. Então, lógico que o campo de formação, ele é importante, é como você falou, você pesquisou antes, né? Tinha pessoas que já estavam lá, que te deram feedback, mas nada valeria se você não tivesse a dedicação. Eu acho que o propósito que você tem é o mais importante, é você saber onde você quer chegar, né? Quando eu fui fazer medicina, eu já sabia o que era o campo da medicina, o que era a prática, eu já sabia a importância que aquilo ali tinha. Eu não cheguei para brincar, eu cheguei séria no jogo.
Eu falei, eu tô aqui para levar isso aqui a sério. Você estava trocando, né, Ju? Tipo, Eu você já tinha 10 anos de Tava, uma estabilidade, então você não foi eu ali sabia a importância do que eu tinha escolhido. Eu não era uma adolescente que estava entrando numa faculdade de medicina sem saber o que o médico faz e o que o médico vai fazer, com o que ele vai se deparar no dia a dia. E essa maturidade que você está falando é tão importante quando a gente Demais. recebe o profissional médico e a gente percebe, às vezes, uma falta de maturidade de vida, né? vida. De vida. Porque, tipo assim, no plantão em si, além do conhecimento técnico, você ter essa maturidade para o paciente, para com a equipe, ela é fundamental para o plantão realmente seguir, né? E aí você percebe algumas nuances de falta de tato, de falta de conhecimento, de conhecimento de vida. A gente vê muita gente imatura achando que a sua vontade vai prevalecer, Sim. né? Pelo fato de ser médico. E aí na assistência isso não acontece, né? Propriamente dita. Porque assim, assim como a gente tem colegas enfermeiros que não têm conhecimento, a gente tem colegas enfermeiros que têm muito conhecimento e que vão para a discussão de fato, de falar, não, a gente não vai fazer, e acabou, né? Como eu era. Eu era essa enfermeira. E que eu acho importante, Júlio, porque faz refletir de tipo, de você realmente olhar, porque assim, às vezes, é aquela questão que eu falo com a equipe técnica. Quando a gente recebe um recém-formado de medicina, e essa pessoa ela não vai vir com toda a bagagem. Eu sou da pediatria, não vai vir com toda a bagagem porque a graduação ela não prepara para pediatria, por exemplo. E a gente recebe no pronto-socorro, enquanto enfermagem, cabe a gente tentar realmente acolher, minimizar todos os danos, né, dessa pessoa que está chegando nova. E aí, enquanto a pessoa que está chegando, ela tem que estar ciente que ela precisa ser humilde, né? E às vezes falta. Exatamente. Eu acho que é isso aí que vem, daí que a maturidade parte daí. Eu acho que se você... maturidade e inteligência. Gente, se você está chegando num lugar para trabalhar com pessoas que estão ali trabalhando há 10 anos, que conhecem de tudo ali dentro, eu acho que é inteligência. Quando a gente formou, né? Exatamente. Quando eu ia passar plantão pra Juliana, que ela me... Então me conta sobre isso. Fale mais sobre isso. Eu que não levasse tudo muito bonitinho e certinho. Você não que aprendeu, ela dava Ju? uma questionada. Você não aprendeu, Ju? A vida Tá é vendo? assim. Viu? Ela questionava, tinha que questionar mesmo. Gente, tá certo, tá certíssimo. Graças a Deus. Tá certíssimo. Não trouxe ninguém pra me expor aqui nesse Muito pelo contrário. Você trouxe uma pessoa que te admira muito, 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 muito. E eu ia passar plantão pra ela, tinha que ter tudo no script lá, porque se não tivesse tudo direitinho, ela ia perguntar assim, e essa sonda? Por quê? Não. E como? Me fale. E aí você tem que saber. Eu aprendi assim. Eu Certo. aprendi desse jeito, Mas né? é o certo. É igual certo. professor, É o que eu digo certo. que a gente reclama muito do professor que cobra da gente quando a gente está enquanto aluno, né? Porque às vezes a gente não tem essa maturidade de que mais à frente aquela cobrança do professor é que vai me servir. Às vezes eu falava muito para os meus alunos. Tinha professor que liberava mais cedo, que não cobrava e tal. Eu falava, quando vocês formarem, E quem é o professor que você guarda com carinho? Pois é. Aquele que te ensinou. Que me cobrou. Que Aquele me que te ensinou. Entendeu? Às vezes nem com tanto carinho assim, mas... Mas entendendo que foi fundamental. Foi fundamental. Que Fundamental. naquele momento foi bom. Eu falo muito assim, viu, Ju, que daquela minha época pra hoje, eu digo que eu não mudei nada. Em que sentido? Eu falo assim, eu continuo chata. Eu falo, eu sou insuportável. Assim, eu sou muito minuciosa. Eu falei, mas eu mudei minha abordagem. Por quê? Sim. Porque a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo mesmo que não é porque, por exemplo, as minhas discussões, as minhas cobranças eram para benefício do paciente, etc., que tinha que ser da forma que era. Então, assim, é um processo que, eu sempre falo, é um processo de amadurecimento da gente também, né? Sim. Eu falo que quem me conhece hoje e fala assim, nossa, Juliana é chata, eu falei, gente, vocês estão no céu, vocês não conheceram a Juliana antes, né? Porque eu continuo muito chata, eu falo, gente, a minha essência, ela continua a mesma, eu lapidei, Sim. porque eu continuo pensando do mesmo jeito, eu continuo exigindo do mesmo jeito. Trabalhando com a mesma seriedade. Exatamente. Trabalhando com a mesma seriedade. Agora, obviamente, que a gente entende, por exemplo, eu entendi claramente que existia alguma coisa no meu processo de comunicação que não era bom, entende? Então, até isso a gente precisa entender e precisa amadurecer e precisa mudar quando é necessário. Não é porque
a minha abordagem era para a melhoria do paciente, etc., que tinha que ser da forma que eu queria que fosse. Então, eu sempre falo, quando alguém que me conhece de antes fala assim, não, porque eu conheci Júlia, eu falei, meu Deus. O que que vem? O que que vem? Conhecendo a pior fase. O meu passado me condena. Meu não. passado me condena. Não condena. Assim, eu lembro de você, eu falo, Deus. Deus, o que ela eu vai fiz? falar? Eu sei o que você fez no verão passado. Não, mas era muito bom saber que eu estava passando plantão para uma pessoa super experiente e que se ficasse realmente alguma coisa, né, eu ia ser de certa forma chamada e perguntar. A minha vantagem é que eu falava pro meu colega. Eu não ia pra não, coordenação. mas ela perguntava, por Meu quê? negócio era Eu acho O que que ela aconteceu? nível. É isso, não, eu acho que eu não vejo ponto negativo. Ela vê o ponto negativo como uma abordagem dela, ela se autoavaliou e chegou a essa conclusão, né? Eu não vejo como uma coisa negativa. Eu vejo como uma postura profissional séria, entendeu? Que levava realmente a sério o que estava fazendo e que cobrava que o outro levasse também. Porque você não tem que só passar uma pendência por passar, tá? E por qual motivo você está passando? E eu acho que leva muito a reflexão do que a gente deve priorizar no plantão. Exatamente. Né? Eu trabalhei com o Júlio no base e trabalhar no pronto-socorro do base é um desafio, né? Tô por lá. Tá por lá. Do que a gente tem e do que a gente deve priorizar. Você aprende. Porque ali a gente tem que, de fato, aprender a fazer gestão de plantão. Porque nos plantões que a gente vive ali, às vezes, a gente não consegue ser tão cartesiano, né, em determinadas situações. Então, você vai trabalhar com classificação real do que é prioridade, do que eu vou fazer primeiro, do que eu vou fazer depois. E Júlio trouxe isso muito claro para mim durante os plantões no base, que eu digo, eu já tinha 7 anos como enfermeiro quando eu entrei no base, e eu mudei muito a minha percepção de ser enfermeiro no hospital de base, né? Eu falei, Júlio, eu tive a sorte de ter você enquanto aluno na graduação, mas de ter você perto. Eu amo um podcast, né? Que eu sou elogiada. E de ter você perto nos plantões para essas orientações. Tem coisas realmente que a graduação não dá e que talvez a gestão de plantão, né? É gestão de plantão. Fala, né? É gestão de plantão. Exatamente. Mas eu acho que em todo o processo, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Você fala isso desde o início, né? Sim. Eu precisei me autoavaliar, ver se eu estava feliz, eu precisei ver quais eram as minhas necessidades. E eu acho que até quando a gente acha que a gente está dando certo, é um processo que a gente precisa fazer continuamente. Né? O que é que eu posso melhorar? Porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E a gente tem que sempre ter uma meta, a gente tem que ser um foco. E sempre tem que sempre ter um foco. Sempre ter um objetivo, senão a gente vai estagnar. Sempre tem alguma coisa que a gente que dá pra gente alinhar melhor e que vai corroborar com os objetivos que a gente almeja. Eu acho que dá. Eu acho que é tranquilo isso. Eu sou bem tranquila. Graças a Deus. Se não era, agora eu sou. Tranquilíssima. Eu sou ótima, gente, mas não quero dar volta comigo, eu sou chata. Quem olha pra minha cara, eu falo minha cara de estudo. Falando minha cara, minha outra meta, Júlia, é melhorar as expressões faciais. Eu também estou num processo. A máscara já melhorei bastante, mas eu sempre usei máscara. Mas o meu olhar, ele é. Olho, eu tenho um tiquezinho assim, meu olho bate, é danado, mas estou nesse processo. Eu estou nesse processo de evolução. De evolução também agora das expressões faciais, né? Não é verdade? Mas tá, graças a Deus. Ju, e aí você está inserida agora aqui no nosso Sistema Único de Saúde, né? E como é que você, 100% SUS, e aí como é que você tem visto esse processo? O que é que tem sido seu maior desafio, assim, na medicina agora? Você tinha os da enfermagem, né? Que não eram poucos, e agora você está aí com os da medicina, que às vezes as pessoas acham, principalmente quem está do lado de cá da enfermagem, que muitas discussões que a gente tem com profissionais que estão insatisfeitos. Isso está muito mais relacionado a quem está insatisfeito. Sim. É sempre pautado assim, porque o médico não faz, porque só eu que tenho que cumprir, porque o médico não cumpre. E aí sempre pautado em questionar o que o médico tem de bônus, né, teoricamente. Mas quais são os ônus, Júlia, que hoje você vivencia, né, dentro da medicina, assim, os seus desafios hoje como médica? Porque não tem só coisas boas também, né? A responsabilidade. A responsabilidade. A responsabilidade é grande, né? Assim, eu queria essa autonomia. E hoje eu sei o peso da autonomia, né? Se eu estou ali para tomar a decisão, eu sei o quanto é importante que eu tome decisões corretas, né? E
É isso. Hoje eu estou trabalhando 100% no SUS, né? Trabalho no interior, trabalho no base, trabalho no PSF. Então, a gente vê que os gargalos que existem realmente são coisas de gestão, né? Às vezes é um exame que pode estar demorando um pouco, é um paciente que já tem um pouco mais de dificuldade para conseguir uma transferência. No interior, por exemplo, que agora a gente precisa regular, né? Todos os pacientes que estão... e isso, às vezes, deixa um pouco angustiado, né? De saber que a gente não tem uma porta aberta para muitas patologias que a gente poderia ter, como um AVC, como um infarto, né? A gente precisa estar colocando esse paciente em regulação, transportar esse paciente para uma unidade de maior, isso tudo assim, sem ter tanta estrutura nas ambulâncias, né? Então, tudo isso é angustiante, né? Nem sempre as salas de emergência estão aparelhadas de forma adequada, nem sempre a gente vai ter um monitor, nem sempre o laringo vai estar 100%. Então, são muitos desafios, né? E agora a decisão é sua, E né? a decisão agora é minha. E a cobrança também, né? E porque a família e a equipe. É isso. E aí? Porque antes, enquanto enfermeira, E você aí, doutor? sugeria, né? Isso. É igual, eu brinco, é igual a equipe técnica, né? A equipe técnica vem alguma coisa e fala assim, ó, não é comigo não, é com o enfermeiro. Aí o enfermeiro fala, não é comigo não, é a médica que decide. Aí parou em você, minha aí a amiga, e médica agora a chama- médica é você. A médica chama Deus, chama os outros médicos, chama os colegas, né? E aí sempre pedir ajuda. Eu acho que você também tem que ter humildade em todo momento. Você tem que sempre saber que você também não é detentor de todo o conhecimento e você vai chamar a enfermeira que está no plantão e aí o que você acha? Vamos discutir Né? aqui. Vamos discutir como é. E vai chamar o gestor e vai dizer, e aí, diretor, como é que a gente pode fazer para conseguir isso aqui? Entender que o paciente é o centro do Entender, cuidado, né? Ju? exatamente. Então, Sempre não focado. importa quem você vai precisar buscar Exatamente. para dar resolutividade àquela necessidade, àquela O demanda do importante é paciente. resolver. A gente tem que resolver. Como vai ser? Aí são... Quais as perspectivas de Juliana hoje como Não, médica? eu já ia fazer um outro comentário só. Fala. O quanto que é bonito ver você não ter briga de ego, de tipo assim, a decisão ela vai vir, porque o pró é realmente resolver a vida do paciente. Exatamente. Entendeu? Ela Não, era enfermeira. Mas eu acho que isso é maturidade também. não, é porque, amiga, às vezes a gente tem colegas enfermeiros que estão tão egóicos. É porque. Eu acho Mas você que presta. isso é maturidade. Eu acho que isso é terapia. Você vê que Juliana, desde que ela decidiu, ela já fazia terapia, é o autoconhecimimento. É o autoconhecimento. Mas, gente, Mas você tem que olhar pra muito, si. por isso que a gente fala assim, ó, são questões éticas e morais. É muito do que você traz, de quem você é. Não tem como, tem um vídeo aqui, que é até do podcast que eu falo, não tem como eu falar da enfermagem e não falar de Juliana. Né? Por mais que no momento que eu não estou trabalhando, eu sou Juliana, é impossível dissociar no momento que eu estou atuando, porque eu levo comigo para a minha atuação as minhas questões morais. Com certeza. Né? E nos momentos, e em alguns momentos, a gente tem que excluir isso, por exemplo, na questão da religião, né? Da questão do que eu acredito. Sim. Muitas vezes eu tenho que escantear o que é meu enquanto Juliana. Mas, no geral, a empatia, o respeito, tudo isso vem muito da minha formação como pessoa. O cuidado, da preocupação. É da formação como pessoa, né? Então, eu brinco assim, ela é enfermeira, mas não é. Porque a gente realmente tem profissionais que se formaram em medicina, no caso que a gente está discutindo aqui, que vieram de outras profissões e que não tem mesmo, porque é da pessoa, não é da profissão. E você não consegue ser o profissional sem ser a pessoa. Eu acho que é isso mesmo. Eu sempre digo que eu acho que é uma base familiar, né? Eu sempre penso assim, é a sua formação. Eu fico imaginando assim, como os meus pais encarariam, né? Se eu fosse uma pessoa, sei lá, arrogante, mal educada. Então, não sei, acho que você tem que dar orgulho até quando eles não estão te vendo, né? No caso de meu pai, que não está mais aqui, né? E que graças a Deus ele teve a oportunidade de me ver conquistar, de me ver trabalhar. E eu fico imaginando isso, né? Minha mãe, meus pais, assim, e terem orgulho do ser humano que eu sou. Porque antes de ser médica, antes de ser enfermeira, antes de ser qualquer coisa, eu sou um ser humano. E se eu trato as pessoas com respeito, com educação, e se eu quero resolver, é porque eu estou pensando em outro ser humano. Exatamente. Eu não estou vendo a pessoa como um paciente ou simplesmente como um funcionário, independente de que classe que você está, né? Às vezes, quem está na limpeza, passando ali, você está desenvolvendo alguma coisa, você está numa emergência, a pessoa está lá e te ajuda e fala,
tem um suporte lá de não sei o que pode servir para isso. E aí, se a pessoa vem e contribui com alguma coisa, por que você vai descartar o conhecimento de vida que aquela pessoa tem? Todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Eu acho que se você não tiver inteligência para você se munir de tudo aquilo ali que você tá, né, que tá ao seu redor. Que tem de possibilidade, né, para contribuir. Exatamente. Todo mundo pode contribuir, né? E eu acho que a vida é uma união de forças. O mundo é colaborativo. O mundo é colaborativo, exatamente. Nossa frase, né, aqui nova, é que o mundo é colaborativo. E eu acho que quem vence, ninguém que vence só, sabe? Ninguém que vence, que chega ali no objetivo que você queria, ninguém vai lá sozinho. Infelizmente tem pessoas que pensam assim, e a única coisa que eu olho, Julie, é com olhar de misericórdia mesmo, porque isso é real. É porque tem gente que olha, que acha que vence sozinha. E o mundo, ele não gira, não, ele capota, filho. Não vive, não. Porque a gente precisa do outro. Ah, eu não preciso porque eu tenho convênio, eu tenho dinheiro pra pagar. A gente viu na pandemia aí um bocado de gente morrendo com dinheiro, entendeu? E aquela frase, é melhor amigo do que ter dinheiro. De fato, é melhor ter amigo do que ter dinheiro. E algumas pessoas, elas se perdem no processo mesmo. Nessa busca desenfreada por sucesso, por dinheiro, né? Acabam se perdendo e você olha assim e fala, velho, um bocadinho está se perdendo. Misericórdia. Eu acho que é o que cada um busca pra si, né? Que tipo de reconhecimento que você quer ter? Você quer ser... A gente vai voltar mesmo para quem você é, para o que você quer. Reconhecido como você quer ser. O que vai te fazer bem? O que vai massagear seu ego? O que vai te... Sei lá, porque tem gente que precisa, né? Desse tipo de... É isso. É isso. É isso. É isso. Faltou o meu ego. Ju, quais são as perspectivas para Juliana, médica agora, que já está atuando? Quais são os seus próximos sonhos, planos, passos, objetivos? Eu quero me especializar agora, né? Eu quero agora focar a carreira e especializar. Já sabe qual área que você quer? Já sei. Vai ser o quê? Segredo, João? Não é segredo não, eu quero endócrino. Quer fazer endocrinologia? Endocrinologia, isso. E aí eu tenho outra caminhada pela frente, né? Quais são as perspectivas agora? Onde eu quero chegar? Quero chegar aí. Como eu vou fazer para chegar? Como eu vou fazer para chegar sendo mãe? Porque foi muito fácil estudar, não sendo mãe, né? Eu só me dedicava ao estudo. Hoje eu sou profissional, hoje eu sou mãe e hoje eu preciso estudar. Então... Te entendo. Não, essa realidade não é a minha, não sei. Eu te entendo. Então, é aí uma outra perspectiva, né? E com as prioridades. As prioridades mudam. As prioridades mudam. A velocidade muda. Exatamente, né? E assim, quando a gente é mãe, né? O filho da gente está sempre em primeiro lugar. Então, assim, qual é o melhor momento para ela? O momento agora é de ausentar, de estar mais perto, porque o processo da residência também é cruel. Cruel. É uma outra faculdade, são outros desafios, né? São outros desafios. Mas com planejamento, com a com sua sanidade mental em dia. Novamente. A sua sanidade mental em dias, vai dar tudo certo, com certeza. É o que a gente estava falando. Coragem novamente. Isso. E aí eu vou agir ou eu vou parar, né? Exatamente. Então, planejar. É essencial. Isso. Plantar e a colheita chega, né, Ju? A colheita é certa. A colheita chega, eu tô esperando na hora dessa colheita. Amém. Eu tô colhendo. Júlia, assim, eu queria te agradecer muito, né, a oportunidade de você estar aqui falando um pouquinho com a gente. Você trouxe essa perspectiva mesmo de que as coisas são possíveis, com planejamento, que existem dificuldades, que não é fácil, né? O quanto que o apoio da família é importante, mas eu acho que mais do que isso, o quanto também que o autoconhecimento, né, é importante, a objetividade, você saber exatamente onde você quer chegar, o planejamento para que isso aconteça, para que as intempéries que vierem no meio do caminho não sejam suficientes para fazer você desistir. Então, eu acho que é muito do que a gente discute sempre, né, Jeff, assim, de que tudo na vida da gente tem percalços, né? Sim. Tudo vai depender muito de como a gente vai lidar com isso, né? Do quanto a gente está disposto a lidar com isso. Eu acho que você trouxe isso muito bem, assim. Desejo muito sucesso. Já encontrei com você aqui pelo meio do caminho, né? Desejo muito sucesso. Acho que
a sua vida profissional e a sua vida pessoal, a gente deseja que seja realmente de alegrias, que você realmente alcance, né, aquilo que você almeja, que esteja preparada para quando as intempéries chegar, né? E que você consiga também lidar mais uma vez com elas, porque elas fazem parte da vida. Eu acho que eu ia dizer assim, que eu acho que a graça da vida é essa, não, a graça não é essa não, mas não vai acontecer independente da gente achar graça ou não. É necessário, né? Então, né? É necessário para ir moldando, eu acho que nosso caráter, nossa personalidade, Exato. nossa resiliência, nossa paciência. exatamente, eu acho que molda nossa muito. forma de ver o mundo e ver as pessoas, né? Isso, E o valor que a gente dá a cada coisa. Isso. Eu acho que é muito importante. exato. Porque eu acho que se a gente fica sempre olhando para o outro, vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, eu acho que você olha para si, você se concentra no que você pode melhorar, no que você pode mudar, como você pode fazer diferente, de que forma você pode seguir, de que forma você pode colaborar, sem estar se comparando, sem estar, né, fazendo comparações, nem se achando melhor, nem pior do que ninguém. Eu acho que a vida é por aí. Exato, disse tudo. A gente está numa fase de muitas comparações, né? E principalmente com a rede social. Sim. Então tá todo mundo querendo muito a vida do outro, mas sem saber como é a vida desse outro, né? Tirando por aquele recorte do Instagram, falando, calço meus sapatos. Como é o pé da bailarina sem a sapatilha? Exato. Né? Calço meu sapato. Por onde né? é que ela percorreu, quanto ela treinou, quantas noites ela passou acordada. Quanto custa aquela ponteira, quanto né? custa aquela ponteira. É tudo muito caro. Né? Exatamente. Então é cada um fazendo o teu. Aí faz o teu, né? Faz o teu, meu irmão. Agora faça o teu, claro. Fazer o meu o quê, meu? Fala aí, finalize. Ah, tá. É pra finalizar? Eita, mas tá devagar. Não, viu, não tô não, mulher. Porque vocês tocaram em 2 pontos tão reflexivos que eu tava aqui processando. Foi. O capeta é sujo, viu? O que é o ser humano te conhecer, Juliana, no nível, entendeu? Que ela sabe o que você tá pensando claramente. Mas, Júlia, agradecer também, né? Eu acho que um dos pontos importantes foi o que o Júlio trouxe, é dessa autorreflexão mesmo, de saber o que a gente quer e não tem problema nenhum mudar, né? E você traz isso muito, né? Eu acho que, enquanto enfermeiro, eu sou muito feliz na minha profissão, mas a gente percebe que tem colegas que não estão mais. E dessa possibilidade de mudança, ou para outro nicho da enfermagem, ou fora da enfermagem. Eu costumo falar que é muito triste ver um colega se perdendo, reclamando o tempo todo e colocando a vida em algo e esperando se aposentar para ser feliz, né? Esperando se aposentar para dar um sentido para a vida. E basicamente hoje com o novo processo de aposentadoria, a gente vai se aposentar depois de 60, 70 anos talvez, né? E se esperar até os 70 para ser feliz, talvez o mudar seja agora mesmo, né? A vida é hoje. A vida é hoje. A vida é hoje. E o amanhã é construído no hoje também. É isso aí. Tudo depende do agora. Ela tá demais. Ela tá vendo? Não é à toa que se chama presente, né? Isso, é presente. Tá vendo? Várias frases de efeito, viu, senhor diretor? Quero agradecer também. Nunca mais a gente tinha tido, assim, um episódio filosófico. Isso, diretor, filosófico. Me fugiu as palavras, mas meu diretor tá sempre ali. Ele sempre. tá alerta. Meu diretor é maravilhoso. Por isso que eu falei, quem quiser contratar, a gente tá reservando umas vagas no... Quem quiser me pergunta no direct informações sobre. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente vem numa rodada de alguns episódios muito técnicos, né? Trazendo. E uma das coisas que a gente conversa muito, eu e o Jefferson conversa muito, é sobre essas questões de posicionamento, de como você vê as coisas, como você vê a vida, como você se projeta, como você se posiciona. E aí você trouxe muito disso, né? De trazer um pouco dessa coragem de mudar e de não ouvir muito o que os outros têm a dizer, né? De seguir o que é seu, o que está no seu íntimo, né? E que isso é real, né? Isso que às vezes real. a pessoa pensou que E é isso possível. Conversa de coach, conversa de blogueira, conversa... Não, gente, é uma coisa real, de uma pessoa você tem real. que escolher quem você vai ouvir. Quem é importante para você, para opinar na sua vida, né? Quem vai fazer diferença, uma opinião positiva ou negativa. Você tem que escolher quem você vai ouvir. Exato. Mas tudo é autoconhecimento. O resto é resto. O resto é resto. Ju, olha ali para aquela câmera.
para você falar com o nosso público, né? Dar o seu recado, se quiser dar mais uma mensagem, porque você deu várias mensagens aqui nesse bate-papo, mas se você quiser deixar alguma mensagem para eles, assim, de motivação, uma coisa, pode falar ali para aquela câmera. Então, gente, o que eu tenho para dizer é que tudo é possível quando se existe foco, determinação, confiança, né? E que a gente tem que percorrer os caminhos que realmente não são fáceis quando a gente se quer alcançar um objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo. Foi muito bom. Eu agradeço muito por estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz. Fiquei orgulhosa, me senti lisonjeada por estar aqui. Porque vocês dois são duas pessoas que eu admiro muito como profissionais e como ser humano também. Júlia, que eu conheço um pouquinho mais do que Jefferson, né? Pela postura mesmo no dia a dia, humana e profissional. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço demais a vocês. A gente que agradece, né? A gente que agradece. E agradece também aos nossos patrocinadores, Quality Ambulâncias Clínica BeLife e GTS, Grupo de Treinamentos em Saúde. Justamente. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é pra fazer o quê, diretor? Seguir no Instagram. Pronto. Não, é pra seguir no YouTube, não, diretor. Seguir no Instagram e se inscrever no canal do YouTube. Porque acontece que o episódio que eles estão vendo nesse momento está no YouTube. Achei que seu diretor tinha errado. Porém, não, meu diretor não erra. E também, o que acontece às vezes é que eles estão vendo o episódio e não estão inscritos no canal. E a gente precisa que as pessoas se inscrevam no canal porque a gente quer fazer ao vivo. Entendi Porque a a gente não logística tem do medo de diretor. errar. A gente chuta o pau da barraca e faz o negócio ao vivo mesmo. Vai do jeito que... Vai do jeito que tá pra ser. Tossindo, Isso. pedindo pausa, Com choro. com choro, Com choro. ficando vermelho, falando o nome da convidada errado. Dizendo que Plantaram, a onda dele é essa. Ele planta os negócios dele, dá errado e diz que foi. Mas foi na época da ignorância e da inocência, gente. Sempre ignorante e inocente. Vamos dar tchau, Lígio, para os nossos telespectadores. Ó. Tchau, galerinha.